Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Estamos começando bem mais tarde do que o habitual, mas eu assumo aquele feito melhor que perfeito, né? Hoje teve alguns desafiozinhos aí com as crianças, eu não consegui entrar no horário, mas tá tudo bem, vamos embora. É uma coisa que eu sempre falo para meus alunos: nem sempre a rotina vai ser aquilo que você planeja. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha e vamos embora. O resultado é você fazer feito melhor que perfeito. É o seu melhor? Vambora. É o seu melhor? Vambora. Sempre pensa nisso. É isso que eu vivo. O tema de hoje é: a sua história é o seu maior instrumento de transformação. Muitas vezes você olha para a sua história como algo que marcou negativamente. Muitas vezes você olha para suas cicatrizes como algo a ser esquecido, algo a ser virado de página e nunca mais lembrado. Às vezes tem bloqueios, às vezes tem traumas, às vezes tem abusos, às vezes tem dificuldades. E muitas vezes você quer calar essa voz, muitas vezes você quer esconder essa voz, muitas vezes você nunca fala sobre isso. Só que a sua história é o seu maior instrumento transformador na vida das pessoas. Não só isso, a sua história ela é magnética. Você pode fazer um teste. Se você resolver contar um pouco sobre a sua história no Store, se você fizer um carrossel contando a sua história, trazendo sua trajetória, é o que você tem de mais impactante. É o que mais as pessoas vão perguntar. É o que mais as pessoas vão chegar no atendimento falando: Nossa, você falou sobre aquilo lá, aquela vez, me motivou. A história ela consegue ser atrativa e ao mesmo tempo ela consegue trazer nível de aprofundamento. Deixa eu recapitular para quem não é meu aluno. A gente tem um marketing de 3 etapas sendo trabalhado: chamar atenção, merecer atenção e aprofundamento. Geralmente você tem um conteúdo que chama atenção. Geralmente você tem um conteúdo que merece atenção, que faz a pessoa continuar contigo, e você tem um conteúdo de aprofundamento, onde faz a pessoa aprender um pouco mais sobre você, sobre o seu procedimento, sobre o seu trabalho. E geralmente são conteúdos distintos. A sua história consegue ter o papel dos três ao mesmo tempo. Ela chama atenção, ela segura a pessoa, merece atenção e ela traz aprofundamento sobre você. Muito bom dia, Dila. Então, história é uma coisa assim muito poderosa, muito poderosa. E se você tem bloqueio de falar sua história, se você tem bloqueio de trazer isso, é o que você tem de mais valioso. Teve uma vez que você mesma, Dila, você trouxe pra mim sua história, você falou: eu fui criada, um monte de irmãos, aconteceu isso, isso, isso. Cara, é uma das coisas mais valiosas que você tem. E é um instrumento libertador na vida das pessoas. Esse testemunho de vida, essa história é aquilo que vai fazer as pessoas mais te valorizarem. As pessoas vão olhar para sua história e vão falar: Uau, que mulher guerreira! Uau, que história de superação! É isso que muitas vezes vai mover as pessoas. É muito legal que dentro das minhas aulas eu sempre trago pitadas da minha história, o que aconteceu, por que eu tô aqui. A história ela tem que trazer procedência. Ela tem que trazer procedência do quê? Procedência do seu método. De onde que surgiu o seu método? Foi do nada? Não, tem uma história por trás, tem alguém que te apresentou, tem um curso que você fez, é uma história de procedência do método. Tem a história de procedência de transformação. Qual foi a transformação que aconteceu? O que mudou? Um cabelo com um cliente, história de transformação. Aí você tem a sua história de vida também, a procedência do autor, a procedência da profissional, entendeu? E aí você vai juntando essas histórias, você tem a história da cliente também, mas principalmente o cerne da questão aqui é a sua própria história. Ela é o elemento de maior transformação que você tem. O que eu te dou de dica? Dá uma olhada, o que você está deixando de falar. Geralmente aquilo que você está deixando de falar, aquilo que você está escondendo, é aquilo que vai virar teu jogo. É aquilo que vai libertar pessoas. Quantas pessoas precisam ser libertas? Quantas pessoas serão libertas a partir do momento que elas ouvem a sua história? Quantas pessoas precisam dessa história para mudar de vida? É uma coisa que eu sempre reforço aqui com vocês. O trabalho de vocês, fazer cabelo, fazer maquiagem, é, fazer sobrancelha, é um pretexto
para você cumprir o seu propósito. E o seu propósito está diretamente ligado com pessoas. O seu propósito está diretamente ligado com abençoar pessoas. E o instrumento que mais abençoa pessoas é a sua história. Se você faz isso, você pode ter certeza que a sua carreira ela vai começar a crescer. Você pode ter certeza que mais vai ser colocado na sua mão porque você está sendo fiel ao pouco. E você está trazendo essa história, você está impactando vidas, e a partir dessas vidas, mais e mais pessoas estão vindo para ouvir a sua história, para aprender com você, para ter transformações com você. E o cabelo e o trabalho, ele é um mero pretexto. Ele é um mero pretexto para você cumprir o seu propósito. Então não esconda a sua história. Aquilo que você está mais guardando aí dentro de você é aquilo que vai mudar a tua vida. É aquilo que vai mudar a vida de pessoas. É aquilo que vai acontecer de maior transformação. Recomendação que eu te dou: escreva a sua história. Coloca tópicos. Faça tópicos. O que aconteceu comigo? Aconteceu isso na infância, aconteceu isso no passado, eu resolvi fazer curso por causa disso, eu tive tal problema. Começa a marcar os problemas que você teve, as dificuldades que você teve. Aí você pega e estrutura essa história. Começa a contar essa história para si mesma. Começa a olhar o que tem que ser falado, o que não tem que ser falado. E vez ou outra nos atendimentos começa a citar vivências. Ah, teve uma vez que aconteceu isso, isso e isso. Teve uma vez que aconteceu isso, isso e isso. Quem nunca ouviu a história da maleta? Eu sempre conto a história da maleta. A sua história, ela é uma história repleta de histórias. A história da maleta foi quando a Letícia estava grávida. A gente era assalariado. E a gente precisava alugar uma casa para a gente morar com a nossa filha. A gente não queria criar nossa filha com a nossa família e tal. A gente queria assumir nossa responsabilidade, assumir nossa bronca, né? E aí faltava R$ 200 para juntar os dois aluguéis, né? A gente descobriu que tinha que dar dois aluguéis. Na verdade era três, a gente conseguiu negociar dois. Só que mesmo assim faltava R$ 200, a gente tava demorando. Aí o cara da imobiliária falou: olha, é até quarta-feira, se vocês não conseguirem, eu vou oferecer a casa para outras pessoas. E a gente é assalariado, não tinha de onde tirar dinheiro. Aí o que acontece? A Letícia pegou e foi. Eu peguei, né? Fui trabalhar de manhã. Eu trabalhava à noite, 12 por 36. A Letícia pegou uma maleta de maquiagens, esvaziou ela, começou a colocar coisas que ela fazia sobrancelha, linha, coisa de cílios. Ela falou assim: ó, eu vou levantar esse dinheiro. Aí eu saí para trabalhar de manhã. À tarde, né, na verdade, eu saio para trabalhar. Ela de manhã saiu antes de mim e falou assim: eu vou levantar esse dinheiro. Aí eu saí para trabalhar. Cheguei no outro dia de manhã, tava lá 200 e poucos reais em cima da maleta. Ela falou: meu, eu consegui. E ali foi o start, porque a gente teve uma motivação, a gente se abraçou, a Letícia não tinha nem dormido. Ela pegou e falou assim: agora vamos lá no negócio da casa. Aí a gente foi lá, alugou a casa. Eu lembro que no mesmo dia a gente levou uma cama para lá. Era de madrugada, de noite. E a gente dormiu lá dentro da casa logo no primeiro dia, com nada lá. Foi muito legal. E essa maleta, ela fez a gente acreditar. Porque, pô, se ela ganha R$ 1.000 por mês e eu ganho R$ 1.500 por mês, meu, ela conseguiu 200 e poucos reais em um dia. Um dia de trabalho. Pô, se ela trabalha 20 dias, ela vai conseguir 2.000, 2.500. Então, aquilo encorajou. E a partir daquela coragem, eu tive coragem também dos dois pedir as contas. E aí foi muito complicado, porque a gente não tinha nada, tinha uma casa, tinha uma filha para nascer. E aí, mas era a nossa esperança, porque a gente queria fazer outra coisa, a gente não estava legal nos nossos trabalhos. E aí a gente pediu as contas, um mês depois apareceu um contrato de marketing de R$ 2.500 na minha mão, de uma empresa que eu nunca pisei lá, inclusive. Era totalmente home office, uma empresa de Goiânia. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Quer dizer, as portas foram se abrindo. Aí eu conto essa história para dizer que muitas vezes você tem que dar um ato de coragem. Você tem que fazer algo fora das suas condições. Porque senão você não consegue realizar nada. A gente não tinha condições de alugar a casa. A gente não tinha condições de pedir as contas do nosso trabalho. A gente não tinha condições de ser tão independente assim. Mas a gente pegou e foi lá e fez. Tudo que você for fazer na sua vida, você tem que fazer antes da condição. Você tem que tomar uma decisão. E é por isso que eu evidencio muito essa questão de decisão versus condição.
Tem gente que quer fazer as coisas só quando tem condição. Às vezes eu tô conversando com o pessoal para entrar na mentoria e tal. Ah, eu não tenho condição. É porque você não tem condição que você deveria entrar. Eu vou te ajudar a criar essa condição. Primeiro acontece uma decisão. O próximo nível sempre vai estar acima da sua condição. E é uma história que eu sempre venho contando. Então existem várias histórias na sua vida que trazem lições valiosas para a vida das pessoas. Essa história de condição versus decisão tem várias coisas na minha vida que eu não tinha condição nenhuma. E são várias histórias que eu venho contando, e são histórias que libertam pessoas até hoje. Agora, quantas histórias você tem aí para viver, que você viveu? Muitos de vocês viveram abusos, viveram dificuldades, viveram escassez. É, Quando entrou para a área de atuação, foi uma mensagem, foi um salvamento, foi um livramento, enfim, quantas coisas tem aí para contar e você está escondendo, você está guardando. Essas histórias vão fazer você criar notoriedade. Essas histórias principalmente vão libertar pessoas que precisam ser libertas. A sua carreira é um pretexto para você abençoar pessoas. Lembra disso. Abraça esse propósito. Não foge desse propósito. O seu propósito é abençoar pessoas. Seu trabalho é um pretexto. Seja lá o que for. Você vai ver que tem pessoas que vêm na sua cadeira, na sua maca, só para te ouvir falar, muitas vezes. Muitas vezes elas vêm porque gostam de você. Quantas e quantas vezes eu vi profissionais que saem da boca delas? Eu não sou tão boa, mas eu fidelizo muito a cliente porque as clientes gostam de estar comigo. Elas sentem confiança em mim, elas gostam de conversar comigo. Isso acontece com frequência. Tá? Então pega a tua história. A tua história é o que você tem de maior valor. A sua história é o que dá validação para uma pessoa pegar e fazer. Às vezes a pessoa não sente validação em fazer o que tem que ser feito. Às vezes a pessoa ela tem medo. Quando ela ouve a tua história, ela cria coragem. Quando ela ouve a tua história, você marca no coração dela num lugar que ninguém marcou antes. Conta a tua história. Traz a tua trajetória. Faça com que isso seja algo frequente. Não crie bloqueio sobre isso. Porque a sua história é um instrumento transformador. É um instrumento libertador. É muito forte, viu? Me fez lembrar quando comprei seu curso. Foi desse jeito. Eu não tinha condições de comprar, mas sentei os peitos e comprei. É mais ou menos isso. Pode ser que seja uma história que eu tenha te contado, inclusive. E essa história que você está contando é um tipo de história que liberta pessoas não só para comprar o meu curso, vai entrar numa mentoria minha, mas para muitas vezes tomar uma decisão na vida delas. Quantas clientes suas aí estão aí há anos e anos e anos trabalhando com a mesma coisa e elas não saem do trabalho por quê? Porque elas não têm condições. Aí elas não saem. Aí você pode chegar para elas nas conversas, meu, você tem que fazer, você tem que seguir seu coração, você tem que seguir sua vida. Muitas vezes você liberta a pessoa. Muitas vezes você liberta a pessoa de viver algo que ela acreditava que não podia viver. Eu conheço uma senhora que ela nunca tinha ido pra praia, ela tinha 50 anos. E ela foi pra praia com a gente, cara. Ela se emocionou, ela chorou, ela falou: Nossa, eu nunca imaginei que eu iria. Cara, parece uma coisa que, ué, tá acessível pra todo mundo. Mas é uma história bonita. E é uma coisa que marcou. Entende? Então, tem várias coisas que as pessoas elas estão presas em bloqueios lá atrás, em coisas que as pessoas falaram que elas não podiam fazer, em abusos muitas vezes. Quando você tem coragem de contar essa história, quando você tem coragem de trazer, quando você tem coragem de inspirar, é aqui que você começa a ganhar almas para Deus. É aqui que você começa a ganhar almas. E cara, é consequência, você também é abençoado de tabela. Quando você transborda na vida das pessoas, quando você enche as pessoas de luz, essa luz ela passa por você primeiro. Seja um canal transformador na vida das pessoas. Tem um monte de histórias que você nem toca no assunto, sabe por quê? Porque você não perdoou. Porque essa história ainda tá viva aqui te machucando. Só que é uma bobagem. Toda vez que você pede perdão para Deus, você não tem merecimento.
Agora, se você é imagem e semelhança de Deus, por que você não perdoa aquela pessoa que não tem merecimento? O perdão é sobre não merecer. Se a pessoa merecesse, ela não precisava de perdão, cara. Só que o principal, o perdão não é para ela, o perdão é para você. Você fica segurando isso, fica segurando essa mágoa. Aí você não conta a sua história porque ela tá mal resolvida, porque tá te machucando, porque tá doendo, tá tocando na ferida. Você precisa se resolver. E para se resolver, você tem que liberar perdão. Você tem que tirar a pessoa das suas costas, viver uma vida mais leve. E contar essa história. Essa história precisa ser contada, precisa ser passada adiante. Seja no store, seja na cadeira, no tete a tete, está conversando com as clientes, você conta. Mas se você consegue falar para mais pessoas, um carrossel, um Reels, alguma coisa, você impacta mais gente ainda. E quando você ganha almas, você também é abençoada. Tem muita gente nesse mundo precisando ser liberta. Muita gente. Tem muita gente que precisa da sua história de libertação. A sua história é poderosa. E eu quero trazer um ponto aqui também, que eu tenho acreditado muito. Eu estou sentindo esse chamado na minha vida e eu estou fazendo muito isso esse ano. É o quê? Cara, eu acredito que a mudança do Brasil, não só do Brasil, do mundo, ela acontece no despertar de famílias. Eu tô com essa convicção muito forte e eu tô vivendo isso muito forte esse ano. Eu já tinha algo de propósito assim, mas esse ano isso aqui tá ardendo muito no meu coração. Por quê? Porque se você olhar, grandes feitos da humanidade vieram de famílias. Nova York foram famílias, algumas famílias que fundaram, inclusive famílias expulsas do Recife. Sabia? Pela Inquisição. Foram um grupo de judeus que foi expulso do Recife, no Brasil. Eles foram para os Estados Unidos e lá eles fundaram nada mais nada menos que Nova York. Tel Aviv, a capital do empreendedor das startups do mundo, em Israel, foi fundado por mais ou menos umas 60 famílias. E você vai ver que o papel das famílias muda o mundo. Não é a escolha do presidente, são a mudança de base. Porque a partir do momento que a base muda, você pensa que não, mas você impacta um monte de gente. Quantas pessoas resolveram fazer cabelo, resolveram seguir sua profissão por causa de você? Quantas pessoas eu conheço que por causa da Letícia entrou para a área da beleza, teve coragem de empreender, teve coragem de pedir as contas, teve coragem de acreditar por causa de mim, muitas vezes por causa de você e você nem sabe. Agora imagina se essa história ela é mais contada, mais e mais famílias vão acordando, mais e mais famílias vão sendo abençoadas. Pode estar a crise que for. Quando você tem conhecimento, quando você sabe o que fazer, você prospera, você cresce. Tem um monte de aluno meu crescendo em meio à crise, faturando o que nunca faturou na vida. O Rodrigo, por exemplo, um amigo meu de infância, entrou no meu curso e falou: pô, é só para a área da beleza, eu faço hambúrguer. Entra lá, vai ser legal. O cara entrou, ele tava fazendo aí seus. Nem lembro, cara. Acho que eram 5.000 reais mais ou menos. Tava no emprego CLT. Falou: meu sonho é sair desse emprego. Eu falei: vamos embora, vamos fazer acontecer. Aí ele chegou nos 10. Dos 10 foi pros 20. Aí mandaram ele embora da empresa. Ele falou: parece que foi um livramento. Vamos embora agora. Eu falei: não, até agosto você vai bater uns 30 mil. Cara, em junho ele me mandou um depoimento com print assim, ó. Bati 40 mil. Cara, é muito legal isso. Muito legal, muito transformador. Agora, o que que muda na casa dele? As condições que mudam. Os lugares que ele começa a investir, as pessoas que ele começa a inspirar. A mudança começa aqui. O nosso povo está com uma cultura baixa. O nosso povo está miserável. O nosso povo está querendo depender de alguém. O nosso povo está aprisionado. Mas a partir do momento que as famílias começam a acordar, elas começam a despertar, as coisas mudam, a gente não aceita qualquer coisa. As coisas são transformadas pela base. Porque os políticos, os advogados, as pessoas de liderança, o exército, ou seja quem for, eles vêm da base. Essa base ela começa a ser mudada, começa a ser transformada. E o Brasil muda, o mundo muda. Por que que você acha que eles têm essa sanha tão grande de destruir a família e os valores tradicionais? Não, mas isso aí é teoria de conspiração, caramba. Vai estudar Karl Marx, vai estudar comunismo, vai estudar a escola de Frankfurt, marxismo cultural. O assunto mais tocado é destruir família. Feminismo, vai estudar feminismo.
Você tem que destruir a família patriarcal, porque ela impede o movimento de avançar, impede a revolução de acontecer. Esse povo ele é totalmente contra a família. Só que eles mentem, eles são mentirosos. Se você estudar, você consegue ver isso. Por que, que existe essa sanha tão grande? Porque a família é um instrumento transformador no mundo. A família é um instrumento transformador no mundo. Agora, se você começa a ressignificar a sua história, entender o que aconteceu, pô, seus pais estavam feridos, por isso que eles agiram assim. A sua mãe foi tão dura porque de repente seu pai abandonou ela, ela teve que ser mais macho e cuidar de vocês. E às vezes ela não deu o carinho que tinha por causa disso. Às vezes você adquiriu um perfeccionismo, uma necessidade de aprovação por causa disso, porque você tinha que ser aprovado o tempo inteiro para se sentir amada. Enfim, várias coisas aconteceram. Esquece, perdoa. Esquece não, perdoa. Perdoa, entenda que teve um histórico, daqui para frente vai ser diferente. E a partir dessa história você começa a abençoar pessoas, você começa a abençoar a sua própria vida, a sua família, seus filhos, que você vai começar a treinar de forma diferente. Para de esconder a sua história. Para de guardar aquilo que você tem de mais precioso. A sua história é aquilo que você tem de mais precioso. É o seu instrumento de libertação na vida das pessoas. Não esconda a tua história. Apresente a sua história. Traga a tua história. A sua história vai mudar a vida de muita gente e vai mudar a sua como consequência. Você quer prosperar, você quer crescer, você quer ter notoriedade, você quer avançar na tua carreira, você quer fazer mais dinheiro, liberte pessoas através da sua história, através do teu testemunho. Vai curando as feridas, vai resolvendo os bloqueios, um passo de cada vez. As coisas elas vão acontecendo na sua vida. É isso que tem que ser feito, esse é o seu chamado. Para de fugir do seu chamado. Seu chamado é esse. Vamos lá. Pega lá no celular, pega no papel, começa a anotar os tópicos das principais coisas que você viveu, monta a tua história, aprenda a falar sobre a tua história, aprenda a contar a tua história. Conte a sua história para si mesmo e começa a contar para as pessoas alguns fatos. Começa a montar várias histórias diferentes que fragmentadas formam uma história só. Eu falei da história da maleta, tem a história da faculdade, tem um monte de história. Tem a história da empresa que eu pedi as contas, tem a história dos 10 mil de faturamento que a gente almejava, tem a história dos alunos, tem a história do curso de micropigmentação que a gente teve coragem de pôr todo o dinheiro que a gente tinha do aluguel para a Letícia fazer o curso. Cara, tem um monte de histórias que a gente vai contando, contando, contando. Agora e você? Olha o tanto de histórias que você tem. Quantas coisas aconteceram lá na sua infância que mudaram você? Quantas coisas aconteceram depois que você fez o curso para entrar na tua área? Quantas vezes você teve que conviver com essa história da decisão antes de ter condição? Um passo que você deu sem ter condição, mas Deus abriu a porta. Quantas pessoas precisam ouvir isso para pedir as contas do trabalho delas? Quantas pessoas precisam ouvir isso para investir na carreira delas? Olha, vai lá, vai sem condição mesmo que vai dar certo. O próximo passo é fora da sua condição, por isso que ele é o próximo passo. Por que, que você não fala isso? Por que, que isso não é trazido? Precisa ser trazido. Condição vem antes. Aliás, decisão. Decisão vem antes de condição. As suas decisões vão tornando você com condições maiores. E assim as pessoas vão sendo libertas. E assim as suas transformações pessoais vão impactando fortemente a vida de outras pessoas. Você tem uma missão muito forte. A sua missão é forte. Você tem um propósito muito forte. Se você ficar fugindo desse propósito, é como Jonas. Você lembra de Jonas? Deus falou para ele assim, ó, ele é profeta, você vai profetizar para outra nação. Ah, eu não quero. Para Nínive, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. E ele foi fugir, ele foi pro barco, foi dormir. Pouca gente sabe. Você sabe por que, que Jonas não queria? Você sabe por quê? É porque aquele povo era mau, porque aquele povo era perverso, ele não queria salvar os perversos? Não era por isso, não. Ele era profeta. Ele sabia que aquela cidade, aquela nação, alguns anos depois ia destruir o templo sagrado de Jerusalém, ia matar um monte de gente, ia fazer o país dele se arruinar. Ele falou, você quer que eu salve meus inimigos?
E ele fugiu. Foi por isso. Foi por isso que ele fugiu. Mas sim, o propósito era esse. Por quê? Porque aquelas pessoas se arrependeram naquele momento. E depois o povo dele sucumbiu. Sucumbiu não, né? Perdeu aquela batalha, porque o povo de Israel está aqui até hoje. Por causa das próprias decisões do povo. Mas enfim, era algo que tinha que acontecer. O grande ponto é o seguinte: quantas pessoas eu já ouvi falar que não quer ter filho porque o mundo tá ruim? Esse final de semana mesmo eu ouvi uma pessoa falando: ah, não é bom a gente ter filho nesse mundo, não. O mundo tá ruim, é cruel. Não. É porque os bons estão se escondendo que os maus estão proliferando. Os bons têm que ter filhos, os bons têm que treinar filhos, os bons têm que fazer o negócio acontecer. Enfim, a sua história, ela é libertadora. A sua história precisa ser contada. Para de fugir do seu propósito. Para de fugir daquilo que você foi chamada. Porque aquilo que você foi chamada é aquilo que vai te fazer prosperar também. É aquilo que vai fazer a sua vida mudar. É aquilo que vai fazer a sua vida acontecer. A minha história foi um dos instrumentos que mais fez eu me aproximar de outras pessoas, de vender para outras pessoas, de transformar outras pessoas, de criar confiança em outras pessoas. Teve muita gente que falou sempre para mim: olha, eu estou entrando por causa da tua história, eu estou entrando por causa de você, estou entrando por causa daquilo que aconteceu. Você me motivou. A sua história é poderosa. Para de esconder ela. Conte. O seu testemunho é poderoso. Tá bom? Aprenda a fazer isso. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Mais uma vez, hoje a gente começou bem mais tarde do que habitual. Peço desculpas para quem chegou aqui no horário, não viu a live e tal. Desafios aqui, mas é aquele negócio: feito melhor que perfeito, né? Filhos, crianças, coisas acontecendo. Meu filho estava grudado comigo, a Letícia saiu para trabalhar hoje e ele não queria sair do meu colo. Então foi um desafio, mas a irmãzinha dele tá ali com ele e me ajudou. Mas eu acabei atrasando um pouquinho para a live, mas faz parte. Feito melhor que perfeito. Vamos lá, eu quero que você feche os seus olhos e respire fundo 3 vezes, pensando somente na sua respiração. Para um pouquinho o que você está fazendo. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, mais esse tijolinho sendo construído em algo grandioso que estamos construindo. Muito obrigado por essa oportunidade de trazer a minha história, de relembrar momentos, de libertar pessoas. Que cada um aqui venha entender que a sua história é transformadora e ela é libertadora. Tem pessoas que estão aprisionadas, precisando ouvir essa história para se libertar, precisando ouvir essa história para dar um passo, precisando ouvir essa história para fazer acontecer na sua vida, para ter coragem de tomar uma decisão antes mesmo da sua condição. Quantas e quantas pessoas estão sendo abusadas, estão sofrendo, estão passando por dificuldades, não acreditam em si mesmas. Elas precisam ouvir a sua história. A sua profissão é um pretexto para você abençoar pessoas, para você resgatar almas. Tenha consciência disso. Dê consciência, Senhor, a cada uma dessas pessoas sobre isso. Dê coragem para que possamos cada vez mais contar as histórias que não estamos contando e venhamos libertar mais e mais pessoas. Porque a mudança no mundo acontece aí. Quando os bons acordam, quando famílias se levantam. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim: ó, 2025 é o meu ano de transformação, é o melhor ano da minha vida. Conta comigo. Tamo junto. Amanhã a gente tá aqui de novo, se Deus quiser, no horário certinho.
E se você é nova aqui, todas as minhas lives ficam salvas no Spotify ou no feed do Instagram, mas no Spotify é melhor. Vai no link da minha bio, clica lá, segue o podcast 5x22 e você vai lavar a louça, vai dirigir, vai trabalhar, vai trabalhar não, né? Vai cozinhar, bota um fone de ouvido e ouve. Sempre tem uma mensagem que vai tocar teu coração, vai te ajudar, vai te trazer propósito, vai te fazer crescer. Tá bom? Jailma, é isso aí. Tamo junto. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau.